telespectadores, bem-vindo a mais um programa de informações. No documentário de hoje, iremos falar sobre o trabalho infantil. O mais falado em alta hoje em dia, mas para começar, precisamos saber o que é trabalho infantil. Trabalho infantil refere-se ao emprego de crianças que privam-as da sua infância. Interfere na capacidade de frequentar a escola regularmente e é considerado perigoso e prejudicial. As principais causas são as crises recorrentes, como a pobreza extrema e as poucas medidas de proteção. As causas do trabalho infantil. Pobreza e baixa renda. Baixa escolaridade dos pais, grande quantidade de filhos, má qualidade de educação. E isso deveria ser parado, pois esses trabalhos põem as crianças a abuso físico, psicológico e sexual. Mas será que existe uma lei para esse tipo de crime? Sim, existe. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lançado em 13 de julho de 1990. A Lei número 8.069 é um marco para os pequenos brasileiros que pararam a ter seus direitos fortalecidos e ganharam proteção integral do Estado. Todos os dias, crianças sofrem com esse tipo de exploração e temos que estar atentos. Se vemos, temos que denunciar, pois é uma vida em perigo. Diante de uma preocupante realidade acerca da exploração do trabalho infantil, onde, segundo dados do IBGE, existe aproximadamente 3 milhões de crianças brasileiras menores de 14 anos trabalhando em diversos setores da economia. O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo-as não só de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades. Antes de tudo, o trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e dos direitos e princípios fundamentais no trabalho, representando uma das principais antíteses do trabalho decente. Em 2020, 160 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos foram vítimas de trabalho infantil no mundo. 97 milhões de meninos e 63 milhões de meninas, em outras palavras, 1 em cada 10 crianças e adolescentes ao redor do mundo se encontravam em situação de trabalho infantil. Agora sobre o trabalho infantil no Brasil. Em 2019, o Brasil tinha 1,8 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. O número representa 4,6% desta população. Os dados foram divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, PNAD. Trabalho infantil na pandemia. O cenário do trabalho infantil se intensificou ainda mais nos últimos 2 anos devido à pandemia da Covid-19 e que também agravou a situação de pobreza e de milhões de pessoas. Diversos fatores, como o fechamento das escolas, pode ser contribuído para levar crianças e adolescentes ao trabalho, como forma de aumentar a renda familiar, o que representa um retrocesso de anos no combate a essa prática. Em 4 anos, o número de crianças e adolescentes que exerciam algum tipo de trabalho ilegal caiu em 16,8% até 2019, dados do IBGE. O trabalho infantil, ele prejudica na aprendizagem da criança e do adolescente, na questão da saúde, também deixa a criança e o adolescente exposto a violência sexual, a questão de trabalhos perigosos com máquinas, outros trabalhos que influenciam na questão da criança estar em perigo ali naquele local de trabalho.
Então, esses são alguns dos aspectos que acarretam para que a criança e o adolescente, eles não consigam ter uma vida como eles deveriam ter, mas que colocam em risco essa criança e esse adolescente. Por isso, nós devemos dizer não para o trabalho infantil e aconselhar as famílias, aconselhar os pais, essas crianças que o direito deles e o dever deles é de estar na escola, de estudar, porque é se estudando que essas crianças e adolescentes vão encontrar também uma oportunidade melhor, até mesmo de emprego para poder sobreviver. Bom dia, hoje eu vim falar para vocês sobre um pouco do trabalho infantil. O que é, na minha opinião, o trabalho infantil? O trabalho infantil para mim é uma irrelevância e para alguns são aceito. Por quê? Uma irrelevância para algumas pessoas é aqueles pais que não aceitam seu filho trabalhar na sua juventude, na sua criancice. Por quê? Muitas pessoas acham certo as crianças de menor de idade não trabalhar, que é a lei certa também. Mas alguns pais permitem o seu filho desde a sua mocidade, desde os seus 12 anos para baixo, que ainda é considerado como criança pelo ECA, trabalhar. Porque tem algumas famílias que são carentes, que são pobres, que não têm condições e obrigam seus filhos a trabalharem para algumas pessoas. E nesses trabalhos, é muito aceito também e irrelevante, porque nesses trabalhos tem crianças que trabalham forçado e crianças que trabalham por obrigação dos pais e aquelas crianças que querem trabalhar para ter o seu dinheiro. Por exemplo, quando nós vamos ao mercado, nós olhamos algumas crianças trabalhando, carregando um carrinho de mão, ou então carregando cimento, algo que é pesado, que não é considerado para menores de idade carregar aquilo. Porque se aquela criança for carregando aquilo, ou então algo muito pesado para a sua vida, ela pode o quê? Acabar com um problema de coluna e também acabar com a sua saúde, carregando esses pesos. E isso não é considerado para uma criança de menores de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. E também eu quero falar para vocês sobre o programa do Jovem Aprendiz. Um programa que foi muito bom, mas muito bom mesmo para toda a sociedade e no mundo também. Porque o Jovem Aprendiz, além de você trabalhar, você também estuda. E nunca deixe de estudar. Porque se você estiver trabalhando e estudando e você vê que o seu trabalho está prejudicando os seus estudos, você elimina logo o trabalho, porque é melhor você estudar e você alcançar uma carreira boa na frente, ter algo muito bom mais na frente e algo muito mais próspero, como você trabalhar num escritório com ar-condicionado, ou então você trabalhar em uma empresa que você tanto quer desde a sua infância. Você vai conquistar através dos seus estudos. E essa é a minha opinião sobre o trabalho infantil. Por exemplo, também, é claro, uma criança de 4, 5 anos já é completamente errado dos dois lados. Porque uma criança de 4, 5 anos é uma criança que ela não tem opinião formada, ela não tem a ideia, ela é muito criança. Então, é errado, essa idade completamente errada, né? Porque também o jovem, que se não puder conciliar, é completamente errado, completamente errado. Agora, a partir do momento que a criança, o adolescente, o jovem, ele possa conciliar o trabalho com o estudo, ótimo, sem nenhum problema. Agora, prejudicando, porque todo mundo sabe, gente, eu, como professora, como educadora, como mãe, como avó, então, jamais eu vou dizer que tá certo, não, ele tem que trabalhar, não. Agora, que ele pode, porque quem é que não quer, às vezes, ter seu dinheiro? Né? Eu tenho netos, ele tem um sonho de trabalhar. Eu digo, olha, tem que ter calma, né? Se você pudesse conciliar isso, ótimo, que você tem seu dinheiro para você comprar o que você precisa. Então, isso não prejudica. É muito normal, Mas, se prejudicar, se ele não puder conciliar isso aí, é muito errado. Eu sou completamente contra 4, 5 anos, está errado. Esse não pode nem trabalhar, coitado, porque não tem idade para trabalhar, né? De conciliar isso aí. Então, é errado, eu sou contra. Agora, os maiores, que já tem de 15, 16, que possam fazer essa conciliação, meio, por exemplo, eles estão pedindo os jovens aprendiz. Eu acho bacana demais, é muito importante.
Porque lá as empresas, onde vão conciliar isso aí, então ele vai poder trabalhar, ele vai poder estudar. Né? Eu acho que vocês conhecem, né, os jovens aprendizes. Né? Que pode fazer isso, pode conciliar, né, o trabalho com o estudo. Agora, a partir do momento que vai prejudicar os estudos, claro que eu sou contra. Contra completamente. Porque vocês hoje aqui, vocês têm o futuro, né? Porque estudar é importante demais, porque se você não tiver conhecimento, você não chega a lugar nenhum. E o conhecimento, a partir do momento que você tem o conhecimento, ninguém toma esse conhecimento seu. E é muito importante o estudo. É muito importante que nunca deixe de estudar, tá? Estudo, e você chega em qualquer lugar, você consegue um bom emprego, porque você chega numa empresa, eles perguntam assim, qual é o seu grau de instrução? Eles perguntam logo isso. Tá difícil, para quem tem hoje até o nível superior, vocês sabem que está complicado, imagina quem não tem. Então é muito importante estudar, tá? Podendo conciliar isso, ótimo. Agora, se não, que seja prejudicial, claro que eu não concordo não, de jeito nenhum. Trabalho infantil na Europa. Na Europa, em particular na Europa Oriental e nas regiões do Mediterrâneo, 5 milhões de crianças são vítimas de exploração nos locais de trabalho, sendo que no sul da Europa se registra um número considerável de menores que trabalham em atividades sazonais, trabalhos na rua, pequenas atividades comerciais e trabalho doméstico. Na Europa, nos últimos anos, assistiu-se a uma retomada do fenômeno no Reino Unido e em Portugal. 5% dos menores desenvolvem uma atividade laboral, enquanto em Itália se estima entre 300 mil a meio milhão o número de crianças que trabalham. Trabalho infantil na Oceania. Servindo de exemplo para o Brasil e o resto do mundo, a pequena República de Fiji, localizada na Oceania, iniciou o Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil nas Escolas. O Acordo de Enfrentamento foi assinado em 2008 pela União Europeia. Trabalho infantil na África e Ásia. O maior número absoluto de crianças que trabalham está nas regiões da Ásia e Pacífico. Contudo, a África continua a ser a região com maior incidência de trabalho infantil, mesmo que os números tenham diminuído lá. Para o grupo de 7 a 17 anos, o número de crianças que trabalham é de 77,7 milhões na Ásia e Pacífico. Na África, para o mesmo grupo etário, são 59,0 milhões de crianças. Trabalho infantil na América do Sul e Brasil. Milhões de crianças trabalhando, somente na América Latina e no Caribe. Os dados são da OIT e do UNICEF, a respeito do ano de 2020, em estudo publicado em junho de 2021. Em questão de gênero e raça ou cor, meninos e negros são maioria. Do total, 66,4% são do gênero masculino e 66,1% pretos ou pardos. Em 2019, entre a população brasileira de 5 a 17 anos, 96,6% estavam na escola, mas entre crianças e adolescentes em trabalho infantil, apenas 86,1% estavam matriculadas em algum local de ensino. Trabalho infantil no Oriente Médio. Os conflitos e as crises têm provocado no Oriente Médio e no norte da África um aumento do trabalho infantil em toda a região, revela relatório divulgado. Ao longo da última década, os conflitos e as guerras coincidiram com um incremento no mencionado fenômeno entre crianças refugiadas, os deslocados internos e outras populações em toda a região. Refere o material intitulado O Trabalho Infantil na Região Árabe, uma análise quantitativa e qualitativa que fez eco com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, através de um comunicado de imprensa. Trabalho infantil na América do Norte.
Em 12 de junho de 2013, Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, o secretário de Estado, John Kerry, apelou à comunidade internacional de Washington com um chamado urgente a resgatar aos mais de 220 milhões de crianças que são exploradas no mundo todo perante o olhar indiferente de seus governos. Abre aspas. Queremos que nossos aliados se unam ao compromisso que contraímos com esses milhões de meninos para serem adotados. Fecha aspas. Kerry esgrimiu um argumento com sua diplomacia, tira frequentemente as cores dos países em desenvolvimento e questiona o sistema produtivo de potências emergentes. Are you ready, Jed? Adam? Yeah. Get. Okay. Well, all right, fellas. And let's go! Oh, it's been getting so hard, living with the things you do to me. My dreams are getting so strange. I'd like to tell you everything I see. I see a man in the back, as a matter of fact, his eyes as red as the sun. And the girl in the corner left no one ignored, cause she thinks she's the passionate one.